E se você está anotando, gosta de colocar título nas mensagens. O primeiro título que eu dei a essa mensagem é O Deus que Recria Cenários. E depois eu parei, pensei e vi que poderia se chamar também o Deus que cura lembranças ou memórias. Então você fica à vontade aí para escolher o título para essa mensagem, amém? Aquilo que parecer mais adequado para você. Antes da gente iniciar a leitura, eu quero rapidamente contar o que acontece um pouquinho antes desse evento. A palavra do Senhor diz que Jesus, em Betsaida, ele realiza ali a primeira multiplicação de pães e peixes. E então, através de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ainda faz sobrar 12 cestos cheios desses pães. E aquela multidão, então, impactada com aquele sinal milagroso, eles olham para Jesus e declaram: não, realmente Jesus é o profeta que haveria de vir. E então eles pretendem então coroar Jesus como rei deles. E Jesus, sabendo que não veio à terra, a esse mundo, instituir uma monarquia terrena, mas instituir o reino dos céus neste lugar, ele rapidamente despede os seus discípulos e pede para que os seus discípulos atravessem o mar da Galileia e vá até Cafarnaum, enquanto ele se retirava para um monte para poder orar. Então Jesus ali ele faz um grande milagre. Ele alimenta uma multidão de famintos através de 5 pães e 2 peixes. E enquanto Jesus está no monte orando e os seus discípulos iniciaram a travessia até Cafarnaum, até o outro lado do lago, num determinado momento a Bíblia fala que uma grande tempestade sobreveio sobre aquele lugar. E as ondas então começaram a tomar o barco de maneira que os discípulos começaram a ficar atemorizados, começaram a temer pela sua vida. E Jesus, onisciente que é, então, ele sai daquele monte e ele é teletransportado até aquele lago e ele vai em socorro dos seus discípulos. E aí a palavra relata que quando Jesus chega caminhando por sobre o mar, os discípulos pensam inicialmente ser um fantasma. Então Jesus vem e acalma aqueles discípulos dizendo: calma, não tenha medo, sou eu. E então Pedro fala: Senhor, se tu és o Senhor mesmo que fala conosco, me manda ir por sobre as águas. E então Jesus autoriza que Pedro ande por sobre as águas, e Pedro, tomado de uma fé inabalável, ele começa a andar por sobre as águas. Aleluia. Só que num determinado momento Pedro, então, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias da natureza. E nesse momento ele começa a afundar. Então Jesus vem em seu socorro, em socorro de Pedro, e fala: Pedro, por que duvidaste? Eu estou aqui. Então Jesus entra no barco e conclui a travessia, chegando até Cafarnaum com seus discípulos. E lembra da multidão no início da nossa história? Aquela multidão no dia seguinte acordou e viu que Jesus não estava ali em Betsaida. E sabia também que Jesus não tinha ido com seus discípulos até Cafarnaum. Só havia um barco no momento em que os discípulos saíram em direção a Cafarnaum. Então eles entram em alguns barcos que estavam no mar já pela manhã e vão de encontro a Jesus. Quando eles chegam em Cafarnaum, eles ficam maravilhados e eles perguntam: mestre, como é que o senhor chegou aqui, Eles sabiam que Jesus não tinha ido com seus discípulos. Então Jesus dá uma resposta bem dura para eles e fala assim: olha, eu sei que vocês estão aqui, que vocês estão me procurando, não pelos sinais milagrosos que vocês viram, mas pelos simples fatos de vocês terem comido e estarem satisfeitos. E aí Jesus ele dá um alerta para aqueles judeus. Jesus diz: olha, trabalhe não pela comida que perece,
mas trabalhe pela comida que permanece para sempre, a qual eu vos darei. Presta atenção nessa frase que Jesus fala aos judeus que estavam ali. Jesus diz: trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida eterna. E então os judeus questionam Jesus mais uma vez, dizendo: o que nós podemos fazer, para entrar no reino de Deus, para fazer parte disso? E Jesus diz: vocês só precisam crer naquele que me enviou. E aí o diálogo ele vai continuando até que aqueles judeus perguntam para Jesus: Jesus, e quais sinais milagrosos você vai nos dar para que a gente creia que de fato você é o Messias? Que sinais milagrosos? Como assim? Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentado toda uma multidão. Jesus tinha se teletransportado de um monte de Betsaida até Cafarnaum, e eles ainda queriam sinais milagrosos. Mas isso na verdade só testifica o que Jesus disse a respeito deles, que na verdade eles não estavam buscando Jesus por quem Jesus era, mas apenas pelos benefícios que Jesus podia dar. E então, quando Jesus diz isso a eles, os judeus chegam para Jesus e continuam falando: Jesus, a gente quer saber que sinais você pode nos dar. E eles complementam dizendo: os nossos antepassados comeram o maná, o pão que desceu do céu, o pão que Moisés deu a eles. E então Jesus vira para os judeus e diz: olha, o maná que seus antepassados comeram, não foi Moisés quem deu, mas foi o meu Pai. Mas diante de vocês está aquele que é o verdadeiro pão da vida, aquele que é o verdadeiro pão que desceu do céu. E Jesus ele começa a dizer: olha, é necessário que todo aquele que vem até mim coma do meu pão, coma da minha carne e beba do meu sangue, porque fazendo assim jamais terão fome. E Jesus ali, profeticamente, ele já começa a falar sobre a ceia. Ele fala: é necessário que todo homem coma da minha carne e beba do meu sangue, para que tenham vida em si mesmos. E esse discurso parecia muito duro para os judeus, porque eles falavam: nossa, mas não é esse homem o filho de José, o filho de Maria? Nós não conhecemos os seus pais? Como que ele diz agora que ele desceu do céu? E isso soava como uma afronta para os judeus. Era um discurso muito duro. E então, por conta desse discurso, a Bíblia diz que, inclusive, muitos dos discípulos de Jesus deixaram de o seguir. E então, depois de toda essa história, depois desse contexto, nós chegamos aqui em João capítulo 6, quando Jesus declara ser o pão da vida. E muitos dos discípulos de Jesus desistem de segui-lo. E nesse livro, João capítulo 6, a Bíblia diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar que onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura queres também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? É nesse ponto que eu quero chegar. Quando Jesus vê muitos de seus discípulos abandonando a fé, Jesus pergunta para os 12 discípulos mais íntimos, que caminhavam mais com Jesus, e pergunta: vocês também não querem ir?
E Pedro se apresenta e fala: Senhor, por onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Né? Que declaração profunda, né? Se a gente for analisar essa declaração de Pedro, é uma declaração de amor muito forte. Só que, mais para frente, em João, capítulo 18, esse mesmo Pedro, que faz essa declaração tão linda a Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes ele nega a Jesus. E a palavra do Senhor diz que, sentado à beira de uma fogueira, ele nega Jesus. E quando o galo canta a 3ª vez, Jesus olha para Pedro, e Pedro, ele chora amargamente. E eu posso imaginar o coração daquele homem ali totalmente destruído, corroído pela culpa, pela condenação, pelo fato de estar se sentindo fraco, impotente diante da situação. E Pedro, ele estava juntamente com Jesus ali na multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe, Pedro foi aquele que havia caminhado com Jesus, né? Eu contei tudo isso para que vocês pudessem ver que eles estavam tendo experiências sobrenaturais com Jesus. E mesmo diante dessas experiências sobrenaturais, Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. E então a Bíblia começa a relatar que Pedro, ele começa a se entristecer. Ele sente-se decepcionado com ele mesmo. Porque afinal, era um homem que estava ali prostrado, diante do fato de não ter conseguido fazer jus à declaração que está relatada em João capítulo 6, de que somente Jesus tinha palavras de vida eterna e que, por conta disso, ele não abandonaria Jesus. Então a gente percebe um homem cheio de experiências sobrenaturais com Jesus, mas que agora, nesse momento, ele se encontra com seu coração cheio de decepções e de frustrações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Sobre como, depois de tantas experiências sobrenaturais com Jesus, muitas das vezes nós nos encontramos frustrados. Nós podemos nos frustrar com outras pessoas, podemos nos frustrar conosco mesmo. Às vezes nós nos frustramos com Deus, porque as nossas expectativas não se realizam. E nós começamos a caminhar em frustração e decepção. A nossa vida, ela começa a ser regida pela decepção, pelos eventos ruins que nos acontecem. E como que a gente reage quando o galo canta? Quando a gente reage quando a gente percebe que por tão pouco a gente negou Jesus? Porque muito se fala sobre as negativas de Pedro em relação a Jesus, mas se a gente for analisar a nossa vida, por muito menos a gente tem negado Jesus. E Pedro, eu entendo que ele negou Jesus não porque faltava temor no seu coração, ou não porque ele não sentia amor por Jesus. Ele simplesmente negou Jesus porque ele teve medo de morrer. Pedro, ele não se sentia preparado para aquele momento. Diante da morte iminente, ele recuou. E quando por 3 vezes chegaram diante de Pedro e falaram: você conhece Jesus, você estava com ele. Por 3 vezes ele nega, dizendo: não, eu não conheço esse homem. E então Pedro agora, ele encontra totalmente devastado. Totalmente devastado, porque ele já não encontrava forças em si mesmo para continuar a caminhar. E muitas das vezes é assim que acontece conosco, né? Muitas das vezes, quando a nossa alma é tomada por sentimentos frustrantes, por mágoas, por decepções, a gente não consegue mais caminhar, a gente não consegue mais vislumbrar o horizonte. E era isso que estava acontecendo com Pedro naquele momento.
passado, do presente, que nos faz nos sentir como Pedro, impotente. Mas nós cantamos aqui que o reino de Deus é firmado em misericórdia, em graça e justiça. E Jesus, ele não desiste de nós. E Jesus, ele precisava então alcançar aquele homem. A palavra do Senhor diz então que Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele se revela então a Maria, depois ele se revela a alguns dos discípulos que estavam trancados ali no cenáculo, na casa onde eles estavam. Jesus atravessa as paredes e mostra as chagas nas suas mãos para aqueles homens. Mas alguns ainda estavam com seus olhos tampados, não conseguiam entender que era Jesus aquele homem. Então Pedro, ele percebe que agora ele não tem mais Jesus, aquele homem que cuidou dele com tanto amor, com tanto afinco. E Pedro, eu posso imaginar ele completamente desolado, porque ele já não tinha mais Jesus, ele já não tinha mais uma direção, não sabia mais o que fazer na vida dele. Então ele decide descer até o mar da Galileia e pescar, voltar a pescar. Só que Deus é um Deus que não desiste de nós, e Deus é um Deus que não desistiu de Pedro. E o plano de Deus para Pedro era sarar as piores lembranças de Pedro. Eu fico imaginando Pedro, de dia e de noite, sendo corroído, as imagens de Jesus sendo açoitado, sendo crucificado. E eu fico imaginando Pedro pensando, visualizando ele naquela cena inerte, sem poder dizer nada, sem poder se levantar com coragem e falar: não, eu conheço Jesus, eu caminhei com ele, eu vi ele fazer milagres sobrenaturais, eu sei que ele é o Messias. Eu fico imaginando essas cenas atormentando a mente de Pedro. E é no meio desse tormento todo que ele resolve descer até o mar da Galileia. Mas como eu falei, Jesus, ele tinha um plano para Pedro. E o plano era sarar as piores lembranças de Pedro, transformar as frustrações em aprendizados que iam conduzir Pedro a um nível mais elevado de intimidade com Deus, no seu ministério. E então, para alcançar Pedro, Jesus ele começa a usar de alguns artifícios. E é sobre esses artifícios que eu quero falar nesta manhã. Sobre 3 necessariamente. Que da mesma forma como Deus usou na vida de Pedro para alcançar, para redimir aquele homem que estava corroído pela culpa, pela condenação, se sentindo fraco, indigno de repente estar na presença de Jesus, frustrado por não ter correspondido às expectativas. Deus ele usa conosco também. E Deus ele tem uma maneira toda peculiar de trabalhar nas nossas vidas. E quando Jesus ele decide alcançar a vida daquele homem, de Pedro, Jesus ele começa a criar alguns cenários para que Pedro pudesse se lembrar de quem era Jesus e do plano original de Jesus para ele. E o primeiro cenário que Jesus monta nessa história, nesse enredo, é o encontro dele com Pedro no mar da Galileia. João capítulo 21, nós vamos ler versículos do 1 ao 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Versículo 6: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Esse é o primeiro cenário que Deus cria para alcançar aquele coração amargurado, aquele homem decepcionado, frustrado. E muitas das vezes nós estamos como Pedro. Muitas das vezes as pessoas colocam expectativas em nós. As pessoas dizem que nós podemos ser mais do que nós somos, nós podemos ir além do que nós temos ido. Pessoas dizem que nós podemos fazer coisas grandiosas. Deus diz isso ao nosso respeito, que nós podemos ir além. Só que aí a gente se pega pensando que, eu tenho potencial, mas eu não saí do lugar. Quantas das vezes a gente se pega dessa forma, né? Deus, Ele lança palavras que nos impulsionam a viver o sobrenatural dele nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, na igreja. Mas quando a gente percebe, parece que a gente não avançou. E a gente fica frustrado com isso, conosco. E Pedro, ele estava assim, frustrado completamente com ele. E então, quando ele decide voltar para o mar da Galileia para pescar, Jesus fala: não, eu preciso lembrar Pedro que ele, desculpa a expressão da palavra, ele não é um Zé Ninguém, não. Ele é importante para mim e eu ainda conto com ele no meu reino. E então Pedro desce com mais alguns discípulos para o mar da Galileia, e durante a madrugada eles pescam e não encontram nada. Eles lançam suas redes e não encontram nada. E o primeiro cenário que Jesus então cria é esse, é o cenário do encontro de Jesus com Pedro. Vocês lembram onde que se deu a primeira vez que Jesus se encontrou com Pedro? Foi justamente no mar da Galileia. Foi justamente depois de uma noite de pescaria frustrante, decepcionante, onde eles não haviam pescado nada, que Jesus então fala para eles: olha, vocês não pescaram nada, mas vão para águas mais profundas. Vão para águas mais profundas que vocês encontrarão peixes. E assim eles o fazem. E a palavra do Senhor diz que o barco então quase vai a pique de tanto peixe que eles tinham conseguido pescar. Só que depois que eles pescam aquela grande quantidade de peixe, Jesus então ele chega para Pedro ali no mar da Galileia e fala: Pedro, eu quero fazer de você agora, eu faço de você agora pescador de homens, não mais pescador de peixes. Então, quando Jesus chamou Pedro, foi exatamente no mesmo lugar onde Pedro estava agora. E Pedro mais uma vez estava decepcionado, não apenas com aquela pescaria frustrante, mas sobretudo pelo fato dele não ter mais aquele que ele considerava ser o seu melhor amigo, o seu mentor, aquele homem que tinha acreditado nele durante toda aquela jornada. E então, Jesus faz Pedro se lembrar. Eu fico imaginando que quando Pedro estava indo pescar, eu fico imaginando ele pensando: nossa, foi exatamente nesse lugar que eu me encontrei com Jesus pela primeira vez, e que a minha vida começou a ser transformada pelo ensinamento desse homem, pela convivência com esse homem. Eu fico imaginando ali Pedro atordoado com seus sentimentos, lutando com as suas emoções, e ainda assim pensando: foi aqui que Jesus se encontrou comigo pela primeira vez.
E o primeiro cenário que Deus ele monta nas nossas vidas também, quando Ele quer curar as nossas emoções, quando Ele quer nos livrar das decepções, das frustrações, das expectativas não correspondidas, é isso. É nos fazer lembrar do nosso primeiro encontro. Jesus estava ali fazendo Pedro se lembrar do primeiro encontro que ele teve com Jesus, exatamente no Mar da Galileia. Porque muitas das vezes, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos cabisbaixos, sem forças para caminhar, nós nos esquecemos do primeiro amor, nós nos esquecemos de como nós fomos resgatados, de como Deus ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. E é exatamente por isso que Deus ele fez questão de ir ao encontro de Pedro naquela manhã, para que Pedro pudesse se lembrar do primeiro encontro. E eu não sei como está a sua vida, não sei como que andam as suas emoções, mas eu quero te dizer que Deus ele quer te fazer nessa manhã te lembrar do seu primeiro encontro com Ele. Te fazer lembrar daquele momento que você levantou as mãos se rendendo ao Senhor e declarando: Senhor, verdadeiramente eu me rendo a Ti. Somente o Senhor é o Deus da minha vida e meu Salvador. Esse é o primeiro cenário, então, que Deus cria. O cenário do encontro com Pedro no Mar da Galileia. Vocês lembram daquela palavra que Jesus lançou para os judeus? Olha, vocês estão aqui, mas eu quero falar para vocês que vocês não devem trabalhar pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre. Quando Pedro ele decide voltar para o Mar da Galileia e pescar, ele então está trabalhando pela comida que perece. Ele deixou de ser Pedro que trabalhava por uma comida eterna para trabalhar pela comida que perecia. Peixes perecem. Fala para o seu irmão: peixes perecem. Aleluia. Então Deus continua tratando com Pedro. E o segundo cenário que Deus cria é o cenário da fogueira. E isso é muito interessante porque foi diante de uma fogueira que Pedro negou Jesus. Então a palavra do Senhor diz que pela manhã Jesus vai ao encontro de Pedro e daqueles discípulos no Mar da Galileia. E Jesus então pergunta para eles: olha, vocês têm alguma coisa para eu comer? E eles respondem: não temos. E até então eles não reconheciam que era Jesus falando com eles. Ainda não havia sido revelado para eles que era Jesus, aquele homem que estava diante deles. Eu creio que tamanha era a decepção de Pedro, que ele nem ao menos conseguia reconhecer a voz de Cristo. A voz daquele homem que havia caminhado com ele no decorrer daqueles 3 anos aproximadamente. E então, quando eles falam que não tem o que dar para aquele homem, para Jesus, Jesus diz para eles então vá para o mar, traga algo para mim comer. E então eles saem a pescar, eles voltam, lançam as suas redes, e Jesus ele fala algo interessante. Ele fala assim: olha, volte para o Mar da Galileia, volte para o mar e lance as suas redes do lado direito. E então eles fazem dessa forma, eles obedecem, e a palavra do Senhor diz que eles pegam, então pescam 153 grandes peixes. E então quando eles estão retornando para a margem daquele lago, com o barco já cheio de peixes, a palavra de Deus diz que João, ele olha de longe assim, e ele reconhece aquele homem na beira do lago era Jesus. E ele fala: Pedro, aquele homem é Jesus. E aí a Bíblia relata então que Pedro ele pega a sua capa, ele veste-se e ele começa a nadar em direção a Jesus.
ele começa a nadar por cerca de 90 metros e ele chega na margem antes do barco. Eu creio que quando ele ouviu João dizer daquele é Jesus, a esperança começou a renascer no coração de Pedro. Talvez ele estivesse pensando: eu preciso me retratar com Jesus, eu preciso pedir perdão para Jesus. E ele começa a nadar em direção a Jesus. E quando então ele chega na margem, chega antes do barco, ele se depara com o segundo cenário. Então, e que cenário é esse? É a fogueira. E eu penso, irmãos, que a última coisa que Pedro queria ver na vida era uma fogueira, porque foi diante dessa fogueira que ele havia negado Jesus. Então eu penso que aquele homem que sai eufórico em busca de Jesus, tentando se render a Jesus, né? Tentando se redimir a Jesus por ter negado. Quando ele chega naquele lugar e ele vê uma fogueira, eu posso imaginar lembranças vindo de novo na mente de Pedro, tentando assolar ele. E a imagem dele ali, diante daquela fogueira, no cenáculo, totalmente amedrontado por conta da situação. Pensa ele reviver esse momento de novo. E então ele se depara com uma fogueira. E as lembranças ruins vêm de novo, chegam de novo, até a mente, até os pensamentos de Pedro. Só que aquela fogueira era uma fogueira diferente. Era uma fogueira que não havia sido construída por mãos humanas, mas pelas próprias mãos do Senhor Jesus. E quando Deus Ele se revela a nós como um fogo consumidor, a gente consegue se aproximar. A gente consegue se aproximar se esquecendo das nossas culpas, das condenações que nos assolam. E mesmo Pedro, diante daquele cenário da fogueira, ele visualiza por trás daquela fogueira Jesus. E então ele se aproxima. E aquela fogueira não traz mais então condenação para ele ou acusação. E ele se aproxima e lembra que eu falei que Jesus ele trabalha de uma maneira toda peculiar, às vezes parece até engraçado. Porque Jesus inicialmente pergunta para eles: vocês têm algo para eu comer? E eles respondem que não. Jesus pede para eles irem voltar para o mar para pescar. Mas quando Pedro chega então, ele vê aquela fogueira, mas sobre a fogueira a palavra de Deus diz que havia peixes e pães. E aí agora vem a pergunta que não quer calar, Se Jesus não precisava de peixes, por que Jesus pediu para eles voltarem para o mar para pescar? Jesus queria curar a lembrança. Jesus queria curar a lembrança de Pedro, para que ele entendesse que Jesus ele não precisa de peixes. Fala para o seu irmão: Jesus não precisa de peixes. Jesus precisa de almas. E quem Pedro era aos olhos de Jesus? Um pescador de homens. Então eu fico imaginando Pedro ali, diante daquela fogueira. A Bíblia fala que antes mesmo que os discípulos tivessem terminado de descarregar o barco, Jesus já estava ali com aquela fogueira, e sobre a fogueira os peixes e os pães. Eu fico imaginando a cara de Pedro falando: Jesus, para que eu voltei? Para que eu fui pescar? Ele não entendia ainda que era Jesus, ainda não havia sido revelado, embora João tinha falado para ele: olha, aquele ali é Jesus. Ele sai ali, eufórico em busca de Jesus, e fala: por que eu voltei se já tem peixes aqui sobre a fogueira? Não precisava disso. Mas ele precisava ser lembrado que ele não era pescador de peixes, que ele não havia sido levantado para trabalhar com comida que perece, mas por uma comida que subsiste para sempre. E foi por isso que Deus criou um segundo cenário, o cenário da fogueira. E muitas das vezes é assim que Deus ele faz nas nossas vidas
Testamento. Pedro, ele precisava se deparar ali, sabe, com a sua pior lembrança para que ele pudesse ser curado daquele trauma. Muitas das vezes a gente fica escondendo os nossos piores traumas de Jesus, ou porque nos causam dor, ou porque nos causam vergonha, sabe, lembranças do passado, quando talvez nós somos feridos, abusados, e até hoje nós não conseguimos liberar o perdão, ou pedir o perdão a quem nos ofendeu, a quem nos machucou. Sabe, nós somos frustrados quando nós perdemos o emprego e nós não conseguimos depositar as nossas esperanças em Deus, acreditando que Ele é suficiente nas nossas vidas, que Ele é um Deus provedor. Isso nos frustra, nos abala. Sabe, nós podemos nos frustrar diante de um casamento bagunçado, onde não há respeito entre os cônjuges. Nós podemos nos frustrar por não ter conseguido a casa própria, por não estar andando no carro do ano. Por vários motivos nós podemos nos frustrar. Nós podemos nos frustrar também porque sabemos que temos um potencial enorme em Deus e continuamos sentados, gastando a nossa energia, o nosso tempo na comida que perece, mas não na comida, aleluia, que advém do reino de Deus. E para sermos curados, muitas das vezes a gente vai precisar ser confrontados, ficar de frente às piores lembranças das nossas vidas, aquelas que mais nos causam dor, aquelas que mais nos causam vergonha, porque é aí que Deus quer tocar, é aí que Deus quer curar. Deus, Ele quer renovar nossa mente, os nossos pensamentos, mas vai ser necessário, muitas das vezes, você se deparar, você enfrentar o seu karma, os seus medos, as suas dúvidas, entendendo que por trás do seu karma e das suas dúvidas existe Jesus. Existe Jesus providenciando para você a cura, a restauração. E então ele se depara com aquela fogueira, e biblicamente a fogueira ela pode representar algumas coisas valiosas para nós. Em Êxodo capítulo 3, a gente nem precisa ler, mas quando Deus ele se revela a Moisés no meio da sarça ardente, através de um fogo que não consumia a sarça, ele se revela a Moisés como o Deus que não havia se esquecido do seu povo que estava cativo em Israel. E Jesus ele fala para Moisés: Moisés, eu não me esqueci do meu povo, e eu me lembro deles, e eu quero dizer para você, Moisés, que através de você eu vou libertar esse povo, vou tirá-los da mão de Faraó e vou colocá-los numa terra que mana leite e mel. Então o fogo ele representa a libertação. Então quando você estiver diante da fogueira que Jesus construiu para você, para sarar as suas memórias, as suas lembranças, lembra que esse fogo é um fogo libertador, é um fogo que te livra, que te liberta das condenações, dos abusos que você sofreu, das negativas, dos nãos que você deu para Jesus, dos nãos que você deu para a sua família. É um fogo libertador. Nós podemos ver também que o fogo ele é um elemento que purifica o ouro. O ourives, para purificar o ouro, ele precisava ali então expor o ouro a um jato de fogo, porque fazendo isso o ouro iria derreter, ia ficar no estado líquido, e todas as impurezas daquele metal ficariam na superfície do ouro. E então dessa forma ele conseguiria tirar todas as impurezas desse ouro de maneira mais fácil, de maneira que aquele ouro realmente se tornaria um ouro extremamente valioso, porque estaria livre de impurezas. Então o fogo de Jesus é um fogo que liberta e é um fogo que purifica. Então não tenha medo de ser exposto à fogueira de Jesus. Amém? Não tenha medo.
aleluia, de Jesus acessar as suas lembranças e as suas piores memórias. E o terceiro cenário, então, que Jesus cria para continuar esse processo de cura e de restauração de Pedro é o cenário das afirmações. Foi através de 3 afirmações que Pedro negou Jesus. Alguém levantou e falou: você estava com Jesus. E Pedro respondeu: eu não conheço Jesus, não conheço esse homem. Depois alguém pergunta, alguém fala: você é um deles. E Pedro fala: homem, eu não sou um desses aí, um dos que caminharam com Jesus. E pela terceira vez alguém levanta e fala: com certeza você é um deles, porque você é galileu. E Pedro então afirmou: eu não sei do que você está falando. Então, através de 3 afirmações, Pedro nega Jesus. Então, qual que é o cenário agora que Jesus precisa criar? O cenário das afirmações. Então, depois que eles chegam ali na beira do lago, Jesus está com os pães e os peixes em cima daquela fogueira, assando, preparando o café. Eles participam do café ali com Jesus. E então Jesus chama, depois desse momento, Pedro à parte, em particular, e olha a pergunta de Jesus para Pedro. Parece que Jesus ele foi profundo demais. Que ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, chama Pedro de canto e fala: Pedro, você me ama mais do que esses aí? Pô, Pedro havia acabado de negar Jesus, e dentre aqueles discípulos, ele tinha sido o único que tinha negado Jesus por 3 vezes. E Jesus então vem e pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses aí? Imagina para ele buscar essa resposta dentro dele. Como foi difícil. E ele respondeu, ele afirmou para Jesus: Jesus, eu te amo. Então, pela segunda vez, Jesus ele pergunta: Simão Pedro, você me ama? E Pedro responde: eu te amo. E então, pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E aí a Bíblia diz que Pedro ele se entristeceu pelo fato de Jesus ter perguntado a terceira vez. E então Pedro ele para, ele respira, ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Só que todas as vezes que Pedro disse, afirmou a Jesus que o amava, Jesus colocou uma responsabilidade nas mãos de Pedro. Quando Pedro disse: Jesus, eu te amo, Jesus disse para Pedro: então apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez foi a mesma coisa. Pedro disse: Jesus, eu te amo. E então Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, então, quando Jesus pergunta, ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E lembra que eu falei que Pedro havia negado Jesus, não porque ele não amava, não porque ele não tinha reverência por Jesus. Eu creio que ele foi simplesmente tomado como medo diante daquela situação, pela insegurança. E Deus mais uma vez coloca a responsabilidade sobre a vida dele e fala: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria curar, sarar ali naquele momento? Se com 3 afirmações de Pedro ele negou Jesus, Pedro agora por 3 vezes precisava encontrar dentro dele esse verdadeiro amor que ele nutria por Jesus, e que ele já havia de repente até se esquecido por conta do fracasso, por conta das decepções. E então por 3 vezes Jesus faz ele buscar essa resposta no seu interior, faz ele memorizar e relembrar que existia amor no coração dele por Jesus. E esse então é o terceiro cenário
sua vida. Para cada uma dessas vezes que você frustrou o propósito de Deus, Deus ele tem redenção. Para cada uma das vezes que você disse não para Deus, aleluia, se houver realmente arrependimento no seu coração, se houver desejo no seu coração, aleluia, de fazer aquilo que está no centro da vontade do Senhor, existe remissão para você. Esse é o terceiro cenário. Fico imaginando como foi difícil para ele buscar essa resposta dentro dele. Mas eu quero ler agora mais 2 textos para a gente finalizar e para você entender o quão importante é nós estarmos convictos de quem nós somos em Cristo. Sabe, nós precisamos afirmar isso, mesmo em meio às circunstâncias adversas das nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Quando Paulo escreve então a carta aos Hebreus, ele recomenda: guardemos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluias. Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Pedro precisava saber disso. Lá no versículos 35 e 36 de Hebreus ainda, olha o que o apóstolo Paulo diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, Paulo estava aqui dizendo aos hebreus: olha, vocês precisam afirmar diariamente dentro de vocês quem vocês é, o que vocês estão aguardando, quem vocês estão aguardando. Vocês precisam afirmar quem Ele é sobre a vida de vocês, e Ele é soberano. E nós precisamos também, assim como Pedro, buscar dentro de nós respostas para as nossas dúvidas e para os nossos medos. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Lembre de 3 coisas que foi falado aqui. Deus, ele lembrou, fez Pedro se relembrar do seu primeiro encontro com Ele, com Jesus. E talvez você está aqui nessa manhã precisando ser lembrado do dia que você se rendeu, dos momentos maravilhosos que você passou com Jesus, no secreto, das experiências, das provisões, dos livramentos, de todo o cuidado de Deus para com a sua vida, para com a sua família. Talvez você esteja aqui nessa manhã precisando ser lembrado que Deus ainda cuida. Eu quero dizer para você que Jesus, ele fez tudo aquilo com Pedro, para que Pedro soubesse que, apesar das negativas dele, Jesus ainda contava com ele. Ele ainda era importante. Eu quero dizer para você nessa manhã: você é importante, Jesus continua contando com você. Segundo cenário, fogueira, lembranças que precisam ser curadas, traumas do passado, talvez traumas do presente. Aleluia, Deus, ele vai tocar, aleluia, na sua mente, no seu coração, e vai estipar de uma vez por todas lembranças ruins, aquilo que tem te causado dor, sofrimento, tem te impedido de caminhar no reino do Senhor, e tem te impedido, aleluia, de viver o propósito de Deus para a sua vida. E o terceiro cenário é o cenário das afirmações. Apesar das dificuldades, das lutas que você tem enfrentado todos os dias, você precisa estar convicto de que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, ele é fiel para completar. É isso
isso que Ele quer fazer. Eu quero que você ore agora ao Senhor, que você dê liberdade ao Espírito Santo, aleluia, para tratar com as suas emoções. Muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor com o nosso corpo, nós estamos indo atrás de vidas, nós estamos vindo à igreja, cultuando ao Senhor, estamos zelando pelo nosso corpo em santidade. Muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor através do nosso espírito, nós estamos verdadeiramente tentando contatar o Senhor através da leitura da palavra, através do tempo de oração com o Senhor. Mas muitas das vezes nós não estamos servindo Ele através da nossa alma. E nós somos chamados para servi-lo de corpo, alma e espírito. Eu gostaria que você orasse ao Senhor nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te alcançar e sarar as suas lembranças, para que você possa, assim como Pedro, continuar, se levantar e continuar. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, Senhor, em nome de Jesus, para fazer a Tua vontade, ó Pai, o Teu querer em nós. Nós sabemos, ó Pai, que nós passamos tantas situações, ó Pai, adversas, que nos paralisam, que nos fazem sofrer, que nos faz nos sentirmos como Pedro estava sentindo naquele momento, frustrado, prostrado. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é onisciente. E nós te damos, ó Pai, livre acesso agora, ó Pai, para restaurar as nossas lembranças, para trocar, ó Pai, o choro de lamento, ó Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, por um choro de júbilo, ó Pai, em nome de Jesus, para encher o nosso coração de esperança, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, ser tocados pelo Teu Espírito e ser transformados, Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, da mesma maneira, ó Pai, como o Senhor não se conforma, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, de ver, ó Pai, Ele é aquele que põe a mão no arado, olhar para trás, Espírito Santo. Nós não nos conformamos, ó Pai, em estar parados. Deus Todo-Poderoso, nós declaramos, ó Pai, nessa manhã, que através da Tua cura, através do Teu perdão, Espírito Santo, nossos traumas, ó Pai, são sarados, são curados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, visita as nossas lembranças, as que mais doem, as que mais nos ferem, as que mais, ó Pai, nos traz vergonha, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sara-nos, ó Pai, nessa manhã. Sara-nos nessa manhã, Espírito Santo. Faz-nos acreditar que ainda não é o fim. Não era o fim para Pedro, Espírito Santo, não é o fim para nós. Existe uma jornada, Espírito Santo, à frente. Assim como o Senhor restaurou a vida de Pedro, ó Pai, ele se tornou um grande homem de Deus que ele foi. A ponto, ó Pai, de na sua primeira ministração ele alcançar 3.000 vidas, ó Pai, para o Teu reino. Deus Todo-Poderoso, a ponto de Pedro passar, Espírito Santo, e a sua sombra curar, Espírito Santo, enfermos. É assim que nós queremos ser levantados, ó Pai, em nome de Jesus. Fala com o Senhor nesse